que ela é o escabelo, certo? Seria onde Deus apoia os pés, okay? Não é o trono dele, necessariamente a árvore. Vimos também como eram realizados os ritos, vimos que não é correto falar que a lei cerimonial foi abolida, e explicamos também o porquê, ok? Tem algumas coisas a serem realizadas. Ok. E vimos também como eram realizados os ritos naquela época de Israel, e vimos que nós ainda cumprimos esses ritos de uma forma diferente. Nós não sacrificamos nada, mas quando nós ajoelhamos e pedimos perdão a Deus, estamos fazendo uma oferta queimada. Quando trazemos nossos dízimos, acabamos de fazer uma oferta que é oferta... Não, agora me fugiu o nome. Isso, oferta de manjares. E a oferta pacífica, para quem deu as suas ofertas, também fez uma oferta pacífica, né? E também temos a oferta pela culpa e pelo pecado e culpa, que é quando nós cometemos um ato que nós sabemos que é errado e fazemos mesmo assim, isso é culpa. E quando nós não sabemos e acabamos fazendo o ato, isso Deus não leva em tempo de ignorância, certo? Então nós vimos tudo isso ontem, uma série de coisas importantes. Hoje nós vamos falar, agora de manhã, sobre o selamento, que é, para mim, o tema mais importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Não é sábado, não... Vocês aí, perto do selamento hoje, irmãos, vocês vão ver que não é nada. Tá? O tema de hoje, ele é muito importante para a nossa igreja e não é muito falado sobre ele, tá bem? Então é um tema também que vocês vão ver hoje por que ele não é muito falado, tá? Porque é um tema que não é muito legal de se passar, tá bom? É uma época que a igreja de Ezequiel passou terrível e eu acredito que nós estamos chegando próximo disso. Então, não é algo muito fácil de se falar, mas nós precisamos estar sabendo se estamos sendo selados ou não, tá, ok? Então é por isso que é muito importante nós entendermos a parte do selamento. Hoje à tarde nós vamos dar um estudo bíblico de 1h30, 1h20, 1h30 da Bíblia, das partes mais importantes, porque logo nós não vamos ter tempo de dar 28 estudos. Logo nós vamos ter que sair ali e já convencer uma pessoa da verdade em questão de segundos, porque vai batizar milhares no mundo. Então nós precisamos estar atentos a isso. Essa é a lógica de hoje à tarde. Nós temos algo a passar para as pessoas, crucial, para que ela tome a decisão certa no dia final, ok? Então, nós vamos para a parte de manhã. Dá um toque aí. Como eu disse aos irmãos, a doutrina do santuário só os adventistas do sétimo dia acreditam, tá bom? Nenhuma outra denominação acredita que é um santuário celestial, tá bem? Só nós. Outro ponto que também é convergente nisso é a Ellen White. Só os adventistas acreditam em Ellen White, como nenhuma outra denominação acredita, ok? Então os dois vão se auxiliar aí, tá bem? Tanto santuário Ellen White quanto Ellen White santuário. Então vamos ter alguns textos da irmã White aqui, mas ponderando sempre a palavra de Deus. Como eu disse aos irmãos, vamos começar aqui. Esses homens do Antigo Testamento falaram as coisas que aconteciam em seu tempo. Quais são eles? Então, Daniel, Isaías e Ezequiel falaram de coisas que aconteciam em seu tempo. Falaram não somente de coisas que lhe diziam respeito como verdade presente, mas a sua visão se estendia ao futuro e ao que ocorreria nesses últimos dias. Quando começou os últimos dias? 1798. Okay? Os últimos dias iniciou-se em 1798 porque acabou os 1260 anos de perseguição à igreja. Okay? Quando o Papa foi preso, e nós vamos falar sobre isso hoje à tarde. Tá bom? Mas o foco aqui desse texto, irmãos, é dizer que tanto Daniel, quanto Isaías, quanto Ezequiel falaram de coisas para eles e para nós. Ok? Esses três profetas falaram de coisas para eles e para nós. Inclusive, olha que texto interessante aqui. Deus está pedindo para nós fazermos uma coisa. Estudem o 9º capítulo de... Que livro? De Ezequiel.
estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão cumpridas como, irmãos? Literalmente. Ou seja, integral. Ezequiel 9 vai acontecer em nossos dias de novo. Da mesma forma que aconteceu nos dias dele. Contudo, o tempo está passando. E esse é um dos textos mais difíceis que eu já li da irmã Laura. O tempo está passando e as pessoas estão adormecidas. O Senhor não vai mais suportar esse povo por muito tempo. Povo que foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes. O tempo está curto e Deus está te chamando. E eu estou vendo isso na prática. Tá? Porque eu faço esse ministério no final de semana com Deus há 2 anos. E está triste a nossa igreja. Tem uma série de coisas, ok? Série de organização. Teve igreja que eu quase não preguei porque não chegou assim para ver a igreja. Com visita na porta. Com relação a estar realmente empenhado aí nos cultos. O que é uma sexta, um sábado, um domingo? Né? Mas o pessoal só enche a igreja no sábado de manhã. A gente eu até falo nas igrejas, a gente está adventista do 7º dia do culto, porque nem na escola sabatina a gente aparece. E é por isso que essa mensagem é de manhã, no sábado. Ela deveria fechar o final de semana com Deus, mas como eu já sei que a grande massa vai estar no sábado de manhã, então eu tenho que pôr ela, porque ela é a mais importante, vocês vão saber o porquê hoje, ok? Então é por esse motivo que ela está à frente. Como eu disse aos irmãos, já são mais de 176 anos, desde 1844, e Jesus não volta. Alguém já fez essa pergunta? Mais de 175 anos e a gente aqui. E Jesus não volta. O que será que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que ele não voltou já? E é justamente porque o selamento ainda não está cumprido. Não é por causa do decreto. Isso tudo aí é circunstâncias do selamento. O ponto inicial de tudo é o selamento. Se eu e você não está preparado, a coisa não vai andar. Ok? Então, vamos fazer o que Deus mandou. Estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Ok? Então, podem abrir as Bíblias de vocês em Ezequiel. Vai estar na tela também para o pessoal de casa, mas podem abrir a Bíblia para nós adentrarmos nesse assunto. E ó, eu já digo aos irmãos, não fiquem pasmos, viu? Porque vocês vão ver coisas terríveis hoje. Ezequiel 9, verso 1. Diz o seguinte. Amém? Todo mundo achou? Ele gritou, também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. Quem gritou aí? Alguém sabe quem gritou aí? Quem gritou aí, irmão, foi nada mais, nada menos do que Deus. Ok? Deus, quando grita na Bíblia, é por algo para ontem. Ok? É algo que precisa ser feito rapidamente. Ok? Então, todas as vezes que vocês virem que Deus gritou, é porque Ele quer algo rapidamente realizado. Então, isso aqui tem que ser algo rápido, porque Ele gritou. Ok? Nós vamos ver muita movimentação no santuário. Então, eu vou me movimentar muito aqui, mostrar muito para vocês entenderem. Porque o propósito aqui é vocês saírem daqui entendendo Ezequiel 9 e vocês vão ver que não é só o 9. Porque a gente precisa de um contexto aí. Ok? Então nós vamos ver Ezequiel 8 também, que na verdade é o crucial de hoje. Tá bom? Então nós vamos movimentar muito aqui no santuário para vocês entenderem. Não era esse santuário levantado em Ezequiel, era o templo de Salomão. Mas, como não deu para trazer o templo, porque nós já finalizou o templo de Salomão, mas vai ficar muita mesa aqui na frente. Então eu trouxe umas fotos do templo ali, tá bom? E aí vocês vão vendo a melhor forma. E aqui dá pra gente ter uma noção, tá bom? Porque esse é o mais que a gente vai usar durante o final de semana. Então, vamos pro verso 2 para vocês entenderem. Eis que 6 homens vinham no caminho do portão mais alto, que ficava em direção ao norte. E cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com
com tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Então, bora lá, para vocês entenderem aí. Nós estamos aqui no santuário. O que está acontecendo? 6 homens vão adentrar o santuário com 6 homens. Um de linha, certo? E 5 com armas destruidoras. Se vocês forem para a rua e ver alguém com uma arma destruidora na mão, vocês vão achar que ele quer o quê? Ele quer matar. Ok? Então, vamos criando aqui o nosso contexto. Tá bem? Então, Ezequiel 2 diz isso. Ezequiel 9, verso 3, diz o seguinte: E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. Nós vemos que Deus estava representado na Shekinah. Correto? Na Shekinah. Não imóvel, como eu disse ontem. Na Shekinah, que ficava acima dos querubins. Certo? Como nós vimos ontem. Então, Deus se levanta do trono. Ok? Ali, ó. E a glória de Deus de Israel se elevou acima do querubim. Lembra? De novo acima aí. Então ele está aqui, o trono de Deus é acima, como nós vimos ontem. E ele se levanta do trono e ele clama ao homem vestido de linho. Ok? Estão entendendo, né? 6 homens ali, 5 com arma destruidora, 1 de linho, e Deus se levanta para falar com um rapaz de linho. Vamos ver o que Deus falou a esse rapaz de linho. Verso 4. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Ok? Ele está em Jerusalém. Jerusalém era povo de quem? De Deus. Ok? E havia o que no meio deles? Abominação. Vamos prosseguir aqui, mas vamos raciocinando com tudo aí, ok? Verso 5. Verso 5 diz o seguinte: E os outros, disse ele ao meu ouvido, ide após ele através da cidade e fere, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Verso 6. Matai totalmente, velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, mulheres, e não chegueis perto de nenhum sobre o qual estiver a marca. E por onde ele vai começar? Quem é o santuário hoje? Irmãos, muitos de nós queremos espiritualizar isso aqui. Isso foi para o povo de Israel. Mas nós acabamos de ver o quê? Que vai ser literal nos nossos dias. Ok? Então, irmãos, nós vemos aqui que a coisa vai apertar para o nosso lado. Logo, logo nós vamos ver que, além de nós, claro, sermos o santuário, nós vamos ver que nós, como os adventistas do sétimo dia, temos uma responsabilidade gigantesca quanto a isso. Sofreremos primeiro o golpe da ira de Deus. Vou mostrar um texto logo, logo para vocês sobre isso. Por quê? Porque nós temos mais luz que todo mundo. Ok? Os adventistas do sétimo dia têm toda a luz já disponível. Só não estamos a fim de ir atrás dessa luz. E aí caímos em Oséias 4:6, que diz que muitos vão perecer por falta de conhecimento. E não porque não tiveram chance de obter, mas porque não quiseram obter. Ok? Então nós estamos numa faca de 2 gumes. Se nós se assentarmos e se acomodarmos e não queremos conhecimento, podemos estar perdidos. Só que se nós conhecemos muito e não praticarmos, também podemos estar perdidos. Estamos numa faca de 2 gumes, irmãos. Não tem muito para onde correr. Só que o ponto aqui é que o santuário de Deus sofrerá a ira de Deus. Primeiro. Bom, olhando essa ordem aqui, eu fiquei muito perplexo, tá, quando eu li a primeira vez esse texto. Eu fiquei tentando entender
Deus fala uma coisa dessa? Porque parece estranho quando você lê à primeira vista, certo? Você vê Deus falando para matar crianças pequenas, mulheres. Eu fiquei assim, né? Mas sabe por que Deus falou essas ordens? Por causa da iniquidade. Ele não mandou matar tudo isso aqui. Ele queria destruir o pecado. Mas essas pessoas estavam agarradas no pecado. Assim como ele fez no dilúvio. Ele não matou ninguém. Ele queria destruir o pecado, mas ele deixou uma arca lá. Era só entrar na arca e você não morria. Então Deus não matou ninguém. Eles se mataram. Porque a arca estava lá. O escape estava lá. E agora o selamento estava lá. Se eu não estou selado, o problema não é de Deus. O problema é meu que não estou selado. Porque ele deixou o selamento. Ele falou primeiro, ó, vai você primeiro. Sela todo mundo que está o quê? Chorando pelas abominações. Não as que estão praticando as abominações. Ele está falando chorando. Quando você vê algo errado, você tem que estar chorando por aquilo ali. Não metralhando quem está fazendo errado. Entendeu? Então você está ali, ó, vá primeiro. Deus está dando escape. Só que eu não peguei o selamento porque o quê? Eu estou agarrado no pecado. E aí o que vai acontecer? Você destruído no fogo. Deus vai mandar o fogo da mesma forma que mandou o dilúvio. E todo mundo que vai morrer no fogo não é por culpa de Deus. Deus não matou ninguém. É porque eles se agarraram ao pecado. Ok? Fique bem claro isso. Mas essa ordem aqui tem todo um contexto para ela. E agora vocês vão entender Deus. Por que de uma ordem tão dura quanto essa? Mas antes eu quero mostrar para os irmãos que o selamento é algo que vai acontecer para nós. A irmã White falou. Mas, para quem não gosta da irmã White, a Bíblia também fala. Apocalipse 7, versos 1 a 3. Pode abrir rapidinho. Apocalipse não vai estar na tela. Apocalipse 7, de 1 a 3. Apocalipse 7, de 1 a 3. Amém? Apocalipse 7, de 1 a 3, diz o seguinte. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo, não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos o que, irmãos? Selados os servos de nosso Deus em suas testas. Isso é Apocalipse. É o quê? Futuro. É o futuro. É onde nós estamos. Andando por aí, pelo Apocalipse. E está dizendo que vai ter que estar selado. Para que as coisas aconteçam. As pragas só vão cair, as coisas só vão acontecer quando o selamento estiver resolvido. E aí nós precisamos entender como é não estar selado e como é estar selado. E é a ideia de hoje. Ok? E aí vocês, principalmente aqui, o que eu vou dizer aos irmãos é o seguinte. Eu não quero, olhando para o irmão lá, tá? Deus quer que você se autoavalie. Não olhe para a esposa, não olhe para o filho, não olhe. Se autoavalie. Ok? De tudo que nós vamos passar aqui, a ideia é que você se autoavalie. Para ver se você está no caminho também. Ou se você está no caminho dessas pessoas do verso 6, do capítulo 9. Ok? Então vamos lá. Antes eu queria só dar uma pontilhada que eu achei bem interessante quando eu li isso. Apocalipse 7, de 1 a 3, fala sobre o fim, que só vai acontecer depois do selamento. Ezequiel 7, de 1 a 3, é o mesmo capítulo, com os mesmos versos, só que em Ezequiel. Abre lá e vocês vão ver o que vai estar escrito lá. Olha que coisa interessante. Apocalipse 7, de 1 a 3 e Ezequiel 7, de 1 a 3, falando sobre o mesmo ponto. Está vendo como é literal a coisa? Diz o seguinte. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, também tu, filho do homem, assim diz
o Senhor Deus a terra de Israel. O fim vem sobre o quê? Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas o quê? Então, no capítulo 7 de Ezequiel, Deus dá uma advertência. E Deus fala que o fim está aí. Ok? No capítulo 8, ele vai mostrar o porquê que a coisa vai apertar para eles. E no capítulo 9, ele sela e destrói quem não foi selado. Ok? 7, 8 e 9. Agora vamos para o capítulo 8, que é a chave de hoje para nós entendermos Deus de uma ordem tão dura que eu fiquei assim, como que é uma ordem dessa para aqui? E foi Deus que passou. Bom, o capítulo 8 vai deixar bem claro para nós que as coisas estavam terrivelmente acontecendo no templo de Deus. Quem era contemporâneo de Ezequiel? Na Bíblia, um profeta era contemporâneo. Teve um contemporâneo com Ezequiel. Alguém sabe quem é esse contemporâneo? É um famoso, eu gosto muito dele. Hã? Não. Daniel recebia visão no palácio e Ezequiel recebia visão na Babilônia. Ok? Os dois recebiam visão. E é interessante que Ezequiel estava na Babilônia. Nós vamos ver isso já já. Sabe qual é o percurso de Babilônia até Jerusalém? Em linha reta, 1.200 quilômetros. Da forma que eles iam, 1.600. Era perto, né? Dava para ele chegar caminhando ali em 1 hora, em meia hora. Então, nós vamos ver que é algo sobrenatural. Ok? É algo que Deus está fazendo. Tá bem? Então, vamos lá para o verso 1 do capítulo 8 de Ezequiel. E agora nós vamos adentrar muito no santuário. Tá bom? Para vocês realmente entenderem. Até agora, nós vemos 6 homens, 5 com armas destruidoras, 1 de linho, Deus falando com o rapaz de linho. Correto? Então é isso que vocês estão vendo até agora do capítulo 9. Agora nós vamos voltar um pouco no tempo para fazer que nem aqueles filmes que falam o final e depois volta lá no início. Ok? Vamos voltar para a gente entender o que está realmente ali falando. Por que dessa ordem? Por que do selamento no capítulo 9? O verso 1 diz o seguinte: E sucedeu no 6º ano do 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim quem? Ezequiel. Ok? Então Ezequiel está na Babilônia, em sua casa, e os anciãos de Judá estão na casa dele, ou seja, eles estavam fazendo uma comissão. Ok? Eles estavam todos ali reunidos na casa de Ezequiel para alguma coisa ser realizada. Tá ok? Não ia ter líder ali à toa. Tá ok? Quando os líderes da Bíblia se juntam é para alguma coisa, é uma decisão que eles tinham que tomar. Então eles estão ali juntos na casa de Ezequiel, na Babilônia. Ezequiel foi levado para a Babilônia. Verso 2. Então eu contemplei, e eis uma semelhança com aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima com uma aparência de brilho, com uma cor de âmbar. Olha, eu vou dar só um pitaco para você aqui, tá? Porque tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa distinta. Olha o verso 3 que diz: E pôs a forma de uma mão e tomou-me por o cacho da minha cabeça. E quem que fez isso? Só que no verso anterior, ele viu o quê? Então eu contemplei ele uma semelhança com a aparência de fogo, de aparência dos seus lombos para cima era fogo e do lobo. Ou seja, o Espírito Santo tem forma. E Ezequiel está mostrando isso. Estão entendendo? Porque o pessoal, ele não é o assunto de hoje, mas só para deixar vocês aqui, ó. Tá bem? Vocês têm esse texto aqui para colocar no portfólio aí. Ele viu algo com forma. Para cima fogo, para baixo como de brilho da cor de âmbar. E depois ele fala quem ele viu. O Espírito. Ok? Só para vocês terem aqui, vocês têm mais um texto aí para colocar na sua agenda para quem é anti-trinitariano. Bom,
Aí, ó, continua o verso 3. Então, pegou pelo cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém. Ok? Então ele não estava lá. Estava onde? Eu falei para vocês agora. Estava na Babilônia. Agora ele está lá. Ele levou ele para Jerusalém. Ok? A porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem de ciúme, que provoca o ciúme. Então vamos lá, para vocês entenderem aqui. Eu falei para vocês 1.200 km, então tipo, não é algo que é sobrenatural, correto? Ele não podia estar ali em segundos, como as coisas estão dizendo. Então foi Deus, através do seu Espírito, que o levou para Jerusalém, correto? Então vamos lá, o que aconteceu nesse panorama aí? Ele chega em Jerusalém, ó, pegou pelo cacho da cabeça, uma forma de uma mão, ó, tomou-me por um cacho da minha cabeça. Ou seja, ele pegou pelo cabelo e levou Ezequiel nessa posição. A porta, ok? Ali está, ó. E me trouxe nas visões para Jerusalém. A porta do portão interno que olha em direção ao norte. Ou seja, a porta. Ok? E lá tinha o quê? Imagem do ciúme. Vocês sabem o que é uma imagem do ciúme para Deus? Alguém sabe aqui? A imagem de ciúme é a idolatria. Deus é um Deus ciumento quando você está adorando alguém que não Ele. Porque não há outro Deus. Só há Ele como Deus. Então por que você está adorando algo que não tem? Então, idolatria é a imagem de ciúme na Bíblia. Ou seja, ele está chegando em Jerusalém e no portão interno de Jerusalém tem o quê? Uma idolatria. E Israel era o quê? O povo de Deus. Como que tinha idolatria lá dentro? Então vocês já começam a perceber que a coisa não está tão legal. E vai piorar. Tá bom? Já digo para os irmãos, até a gente terminar isso aqui, vocês vão ficar de boca aberta. Porque eu fiquei. Então começa aqui o verso 3. Já tem imagem de idolatria na entrada de Jerusalém. Depois vamos prosseguir. No verso 4 diz o seguinte: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Verso 5, ele pontua o verso 3. Então ele me disse: filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, está a imagem de ciúme na entrada. Aonde estava o altar? Isso deixa claro que ele estava olhando nessa direção. Ok? Então ele estava olhando nessa direção e na entrada já tinha imagem de ciúme. Então já tinha idolatria dentro. Ok? Então essa é a primeira parte. Nós temos 4 visões aqui. 4 partes. Nós vamos dividir ela em 4 partes. A primeira já tem idolatria na entrada do santuário. Agora vamos para a segunda parte da visão. O verso 6 diz o seguinte: e disse além disso para mim, filho do homem, vês tu que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para fazer o que, irmãos? Para me afastar do santuário. Porque Deus e pecado não dá, não combinam. Aonde um está, o outro não está, e vice-versa. Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores. O que seria maior do que uma idolatria? Tem coisa pior do que idolatria. Porque é isso que Deus está falando. Olha esse texto aqui. Inclusive eu esqueci de alterar isso. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo? O Senhor comissiona seus mensageiros, e ela cita justamente Ezequiel 9
verso 5 e verso 6. O que esse texto quer dizer para a gente? Se eu estou declinando espiritualmente, eu não estou nem aí, não vou ser selado. Se eu estou vendo meu irmão indo para o fundo do buraco e eu pisar para terminar de afundar ele, não vou ser selado. E eu não estou dizendo aqui para você ver o erro e não, porque isso é antibíblico. Mas tem toda uma forma de se falar e tem toda uma forma de você não afastar ele mais do que ele já está afastado. E aí é você e Deus, muita oração, viu? Para se falar com pessoas, porque pessoas a gente sabe como é. Mas é esse o texto que está dizendo. Se nós não tivermos isso, irmãos, não seremos selados. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles que amam a Deus, deram grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Diziam o quê? Olha o que eles diziam. Os tempos mudaram. Nem se fala disso hoje, né? É o que mais eu ouço falar. Não, isso é antiquário. Hoje é outra moda. Hoje nós ainda pode pôr pagode gospel, pode fazer o que for. Hoje está valendo tudo. Bom, lá no tempo deles eles falavam a mesma coisa. E olha como estava o santuário de Deus. E olha as abominações que aconteciam. E quem vai ser selado é quem chora pelas abominações. E não quem as pratica. E aqui nós vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira. Por quê? Tem muita luz. Mas eles o quê? Traíram a luz que eles receberam. E é o que pode acontecer com nós também. Vocês sabem quem é Elias, né? E nós somos o terceiro Elias. Elias passava a mão na cabeça? Elias não passava a mão. Elias foi complicado. E é o que nós devemos ser também. Porque hoje, irmãos, tudo está sendo sacudido. Eu tenho vários problemas com pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus. A nossa doutrina está sendo sacudida. E você tem que ficar firme. E você só vai ficar firme se você estudar tudo. Né? E como você vai combater alguém? Eu estava conversando com um amigo, né, que eu acabei conhecendo na igreja que eu fui semana passada, lá na Zona Leste de São Paulo. E ele falou que uma das igrejas meio que despedaçou porque um ancião foi dialogar com um rapaz desse, despreparado, tomou uma surra de Bíblia, saiu de lá convicto que o Espírito Santo não é Deus, chegou na igreja e desmantelou a igreja. E é a igreja que eu vou dia 17 de setembro agora, lá na Zona Leste. Por quê? Não estava preparado. Se não está preparado, vai tomar uma surra de Bíblia. E a verdade, a mentira vai virar verdade. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, não podemos deixar o inimigo agir em nossas vidas. E para isso precisamos de Bíblia. Não vai dar para conseguir sem Bíblia. Porque o Satanás tem argumentos bons, senão Jesus já tinha voltado. Os argumentos dele são bons, irmãos. Senão não tinha porquê a gente estar aqui. Se fosse os argumentos ruins, quando o argumento ruim, você nem dialoga. Você já vai embora, já deixa isso para lá. Isso aí não tem nem cabimento. Mas não, os argumentos são bons. Então, irmãos, não fiquem achando que, nossa, precisa de muito para nos tirar do foco. Não precisa. Nossas músicas, nossa teologia, nossos irmãos, nossa igreja, tudo está sendo sacudido. Tudo está sendo sacudido. E a gente precisa permanecer firme. A gente precisa ficar do lado de dentro da peneira. E para isso, só com a palavra de Deus. Quem vai separar isso é Jesus na sua volta. Ele vai vir com a grande ceifeira, a grande ceifa, certo? Para ceifar quem é dele. Então, não fique achando, não fique com essa ilusão de que na igreja só vai ter trigo. Isso nunca vai acontecer. O único momento que isso vai acontecer é quando Jesus voltar, e aí sim, ele vai pôr a sua última igreja no céu, e lá não vai ter mais joio não. Mas aqui, não fique com essa ilusão. Nós vamos ter que estar junto aí, joio e trigo, até a volta de Jesus. E nós precisamos ficar firmes. Mas vamos voltar para o que interessa. Segunda parte da visão. Ezequiel 8, 7
e 8. Então trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me, filho do homem, cava agora na parede. E quando tinha cavado na parede, eis uma porta. Vocês estão vendo aí como era o templo de Salomão? Era dessa forma o santo. Ok? Tinha 10 candelabros, uma mesa, o altar do incenso, tá ok? Então era diferente do que vocês estão vendo ali, tá bom? Mas, para o que a gente precisa, vocês vão compreender. Eu vou pôr umas fotos aqui para frente, só para você ver aqui onde ele estava. Isso daqui é a porta do átrio. Ok? Tinha uma porta aqui e depois a porta do átrio. Era aqui que ele estava. Então nós já vimos que tinha imagem de ciúme na entrada, ok? E agora nós vamos caminhar um pouco para dentro ali do átrio. Tá bem? Agora voltando aqui, para vocês entenderem. Era mais ou menos aqui que ele estava. Ezequiel estava nessa posição, olhando para a parede, tinha um buraco aqui. Olhando para o nosso santuário, atrás da mesa dos pães, tinha um buraco na parede. Como nós vimos ontem, qual era a tribo que ficava em torno do santuário? Que cuidava do santuário? Eles eram o quê? Quem cuidava da parte espiritual do povo. Correto? No templo de Salomão, eles tinham alojamentos do lado do santuário. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Está vendo essa parte aqui, ó? Está vendo essa parte aqui? Eram os alojamentos dele. Já entenderam onde eu quero chegar, né? Deus pede para ele cavar a parede do lado. Ele ia cair aonde? Dentro do alojamento. Ok? Prestem atenção aí. Então a gente viu isso. E aí ele pode deixar assim que eu vou querer que você não fica mexendo aí. Para não te atrapalhar. E me disse: entra e contempla as perversas abominações que eles fazem. Aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede. Dentro da liderança deles. Porque não tinha como ele cair em outro lugar. Verso 11. E lá estavam em pé, diante dele, 70 homens dos anciãos, e da casa de Israel. E no meio dele estava Jazanes, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão. Quem usava incensário, irmão? Então não era nem levita só. Aqui nós estamos mais a fundo do que o levita. Era o sacerdote que ministrava o santuário. E uma espessa nuvem de incenso subia. Eles estavam fazendo uma reunião também. Na casa de Jazanes. E na casa desse Jazanes tinha tudo que vocês acham que pode ter de ruim. E não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Né? Verso 12. Então ele me disse, ele Deus, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro? Cada homem nas câmaras de suas imagens, pois eles dizem o que, irmãos? Então parece que muitos de nós, não é só agora, é só essa vez, Deus vai me perdoar, o Senhor não está vendo, irmão. Estou só falando uma coisa ruim atrás da outra. É a mesma coisa que eles falavam. O Senhor não está vendo nada. O Senhor abandonou a gente. E ó, fazendo tudo. E a pergunta que eu deixo para os irmãos, o que será que nós, como líderes, estamos fazendo no escuro? Porque nós temos um hábito bom de falar, eu não estou vendo a igreja prosperando. É culto atrás de culto, vazio, a coisa não vai, o irmão não anda, a coisa não vai. O que será que nós estamos fazendo no escuro? Porque às vezes é isso que não está deixando a igreja crescer. Ok? Verso 13. Ele também me disse, vira-te ainda novamente, e tu verás o que seria maior do que a liderança corrompida. Tem coisa pior do que a liderança corrompida. Acreditam? Nós já vimos que idolatria é ruim.
E agora Deus falou que uma liderança que idolatra é pior. E agora vamos ver uma outra coisa que é pior do que isso. Terceira parte da visão. Verso 14. Então ele me disse. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Deus. Tammuz é um deus pagão. A história desse Tammuz é muito interessante. Vocês conhecem aquele... qual é o nome dele? Da Torre de Babel? Você vai lembrar. O rapaz construiu a Torre de Babel. Abre lá em Gênesis 11 para a gente ver. Agora me fugiu o nome dele. Mas esse rapaz aí, de Gênesis 11, ele se tornou um deus. A mãe dele fez ele um deus. Tenta procurar o nome dele aí. Agora me fugiu o nome dele. Eu não ia falar sobre ele não, mas é interessante vocês entenderem o contexto. Gênesis 11. Vamos ver se a gente acha aqui. Qualquer coisa vocês vão procurando aí e depois vocês me falem o nome. Acho que é no capítulo 10, talvez. Agora me fugiu o nome dele, nunca me foi. A gente foi jogar agora. Não. Mas tá bom, vamos agilizando, depois qualquer coisa eu falo. O ponto é que esse rapaz, ele se tornou um deus para o povo. Tá bom? Ele começou a construção da Torre de Babel. E ele acabou morrendo, ele adorava o sol. Ele adorava o deus sol. Nimrod. Veio agora na cabeça. Nimrod, então, ele adorava o sol. E ele começou essa bagunça da Torre de Babel. E ele era um guerreiro forte, top. Então Nimrod morre. E a mãe dele, vendo que ele era uma pessoa assim, muito querida e tal, falou que ela teve ele com o Deus Sol. Então, basicamente fez ele um semideus. Ok? Essa mulher. Essa mulher. Vocês estão conseguindo ouvir, né? Então, essa mulher, ela fez de Nimrod um semideus. Quando ele morreu, ele continuou sendo cultuado. E depois disso, uma moça que casou com Nimrod, teve um filho e colocou o nome de Tammuz. Ok? Então Tammuz é filho de Nimrod. Só que como ele é um deus, certo? Tammuz virou um deus também, um semideus também. E assim foi indo, ok? Na descendência de Nimrod. Tammuz, irmãos, nada mais é, nada menos do que um deus da fertilidade para eles. Ok? A mulher que estava precisando ter um filho, ela não ia Deus, ela ia Tammuz. Compreenderam? E foi exatamente isso que estava acontecendo dentro do povo de Deus. Então, mais do que uma liderança corrompida, é nós acreditarmos mais em idolatria do que no Deus verdadeiro. E era exatamente o que as mulheres estavam fazendo. Ok? E agora a última parte da nossa visão. Então a gente já viu idolatria no início, já vimos liderança corrompida e agora as mulheres corrompidas. Está faltando alguma outra coisa agora, que é pior do que tudo isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Ezequiel 8,16 diz: E ele me trouxe para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com as suas costas voltadas para o templo do Senhor e com as suas faces em direção ao leste. E o que eles faziam? E eles adoravam o sol. Lembra que eu falei para vocês que o sacerdote entrava e voltava de costas para a rua? Não para Deus, nunca eles podiam de jeito algum virarem as costas para Deus. E agora a gente está vendo 25 homens
costas para Deus, adorando o sol. Agora não. Por quê? O sol, entendeu? Uma hora ele vai estar em algum lugar, porque ele se põe em um e, tá ok? O santuário era feito de costas para a nascente dele, ok? Então, em algum momento ele estaria aqui. E eles estavam justamente nesse momento adorando o sol e deixando Deus para lá, ok? E aqui é interessante, irmãos. E por que é tão horrível esse texto? Para vocês entenderem. Tinha aqui, ó, eles estavam nessa posição entre o pórtico, tá vendo os pórticos? E o altar. Então eles estavam aqui, ó. Ok? 25 adorando o sol e deixando Deus para lá. Mas isso a gente já viu, velho. As mulheres estavam dessa forma. Agora prestem atenção num detalhe. Quantos turnos haviam no santuário nesse período? Alguém sabe quantos turnos eram nesse santuário? Nesse período, porque conforme foi aumentando a linhagem, eles foram aumentando os turnos, tá? Mas nesse período eram 24 turnos. Ou seja, eram 24 sacerdotes que trabalhavam no santuário. Eles se revezavam nos turnos. E ali a gente está vendo quantos? Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote estava ali. O que é pior do que tudo o que a gente viu agora é uma liderança totalmente corrompida. Estão entendendo? Nenhum se salvava da liderança de Israel na época de Ezequiel. E como estamos nós caminhando hoje? E é por isso que é muito duro, porque é um meia-culpa. E muitas vezes a gente precisa de uma repreensão. Infelizmente, a repreensão hoje é vista como algo ruim. Tá? Satanás fez isso, mas a repreensão é algo bom, porque nos faz crescer. Se a gente souber entender a repreensão, vai ser muito bom para nós. Agora, se a gente acreditar que a repreensão só vem, não, eu não preciso disso, eu não faço isso. Aí a gente não vai crescer para lugar nenhum e a gente vai virar uma dessas lideranças aqui. Conseguiram compreender o porquê da ordem de Ezequiel 9, verso 6? Agora vocês conseguem se colocar no lugar de Deus e que a coisa estava feia. Não tinha ninguém. Se a liderança estava desse jeito, imagine como estava o povo. Só que lá no capítulo 9, verso 6, Deus diz para marcar aqueles que choravam por isso que estava acontecendo. Então tinha gente. O pouco, mas tinha. Da mesma forma que vai ter hoje. Os 144 mil perante um mundo todo que a gente tem é muito pouco. Mesmo que seja simbólico, vai ser pouco. Mesmo que seja literal, é pouco. Isso não importa. O importante é que a gente tem que ser um dos 144 mil. E a gente não está sendo. Porque a gente não está chorando por essas abominações. A gente está junto com essas abominações. E as abominações vão acontecer porque o joio e o trigo só vão ser separados por quem? Por Jesus. Então não adianta, eu quero uma igreja perfeita para eu ir. Eu quero isso perfeito para eu fazer. Não vai ter. Não vai ter. Porque o joio e o trigo vão junto até a volta de Jesus. Eu vou pôr alguns textos aqui, irmãos. E a gente finaliza com eles. E são textos duros, viu? Diz o seguinte: à medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e poderosos, lançando a luz da verdade sobre o sistema do erro e a opressão que por tanto tempo tem mantido a supremacia. O Senhor nos enviou mensagens para esse tempo, a fim de estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna, e todos os que creem na verdade presente, devem firmar-se não em sua própria sabedoria. O Roberto, nós sabemos de nada. Não é o Roberto que sabe alguma coisa, mas em Deus. E levantar o fundamento de muitas gerações.
E estes serão escritos no livro como o quê? Reparadores de brechas e restauradores de veredas. É o que nós temos que ser. E aqui diz, para que o país se torne habitável, devemos manter a verdade porque é verdade. Não importa o que aconteça conosco. Um exemplo chulo aqui, bem fácil de entender. Estou sem grana e preciso trabalhar no sábado para grana. Você tem que defender a verdade porque é verdade. E acabou. Colocar na mão de Deus e Deus vai suprir. Não tenha dúvida disso. Eu vou fazer tal coisa sabendo que não está certo. Você tem que defender a verdade porque é verdade. Não por sua comodidade. E sempre foi e sempre será a verdade presente mais importante de todas. Jesus morreu por mim. Amém. Essa verdade não muda. Jesus é o Messias. Ontem, hoje, sempre será. Essa é a maior verdade. E a gente tem que pregar isso para as pessoas. E o santuário, vocês vão ver hoje à tarde, que Jesus está aqui. Que Jesus é o santuário. E a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre isso. Nenhum de nós, presta atenção nesse texto, jamais receberá o selo de Deus. Jamais. Enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Purificar de todo o quê? O templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Por que a chuva serôdia não caiu ainda? Porque nós não estamos vivendo o que Jesus mandou viver. Mas quando a gente viver isso, pode ter certeza que a chuva serôdia cairá. O problema, irmãos, é que a gente quer ser sem nódoa ou mácula pelo nosso braço. E aí não tem como. É impossível. Nós vencemos qualquer um dos nossos pecados. Só com a força, só com aquilo que Paulo diz. Não vivo eu, mas quem vive? Cristo peca? Ou seja, se você está, ou eu, como nós estamos, é porque Cristo não está em nós. Porque o momento que ele tiver, você vai ser uma pessoa nova. E não é nós que estamos dizendo, não. Tem esse texto e o próprio Paulo está dizendo. Ele teve que morrer para ser alguém. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar, que é o que nós vimos ontem, no santuário celestial deverão 100 mediadores estar o quê? Em pé. Na presença de Deus Santo, suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente. Devem ser vencedores na batalha. Aqui tem uma dúvida. Deus tem poder, mas ele não faz nada se eu não pôr o meu esforço no meio. Eu era viciado em games. Ficava mais de 12 horas no videogame. Hoje eu não jogo mais. Nada. Por quê? É o meu esforço. E Deus tirou totalmente a minha vontade de jogar videogame. É assim que se trabalha. Eu falava de 10 palavras, 9 palavrão. Eu falei, Senhor, não dá para ser cristão falando mais palavra do que palavra. Me esforcei para deixar. Hoje não fala mais palavrão. Mas é Deus que faz a obra. A gente só precisa querer fazer. Querer que Ele faça. Só que a gente não quer. Tem uma série de coisas que precisam melhorar. Principalmente na área da alimentação. Um monte de coisa para fazer. Mas a gente fica naquela, amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. Aí a gente morre, não fez e corre um perigo. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, lembra de ontem? Jesus está fazendo justamente esse trabalho. Deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Porque senão não vamos subir.
nós não estivermos aqui todos os dias brigando, não entra. Agora o texto que eu falei para vocês. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo. Deveríamos ser um povo diferente. E não estamos sendo. O pessoal está olhando para a gente falando, nem quero ser adventista. Eu passei isso aí, eu sou em qualquer lugar. Só que não foi para isso que Deus escolheu a gente. Fomos separados do mundo. Com uma grande talhadeira da verdade, ele cortou da pedreira do mundo e ligou a ele. Tornou-nos representante e nos chamou para ser embaixadores na derradeira obra da salvação. Sabe o que é um embaixador? Uma embaixada funciona assim. Nós temos os Estados Unidos e o Brasil. O presidente dos Estados Unidos chega aqui e fala, eu preciso de um pedaço de terra. Eu, como presidente dos Estados Unidos, do Brasil, vou liberar esse pedaço de terra para ele. A partir desse momento, tudo que acontecer naquele pedaço de terra, a lei é americana. Se lá nos Estados Unidos roubou cadeira elétrica, você roubou naquele quadrado, eu não posso fazer nada por você. Absolutamente nada. O que acontecer lá dentro é de lei americana. Deus chamou nós para ser isso. Embaixadores. Ou seja, aonde tu estiver, quem tem que operar é a lei de Deus. Na mesa do seu serviço, no escritório, na igreja, na sua casa, com a visita vindo na sua casa, o que tem que mandar é você. Na lei de Deus. Tinha uma coisa que eu fazia, que eu ficava até a família da minha esposa todinha para casa. E aí a gente tinha, no mínimo, dar o exemplo para eles. Né? No mínimo, a gente tem que dar o exemplo para eles. E aí eles bebiam, né? E aí vinha com um monte de cerveja para casa. Bom, eu devia não ter deixado entrar na minha casa. E tem que defender a verdade. Quer tomar, beleza. Tem que tomar lá fora. Então, irmãos, nós temos que realmente entender o que é ser um embaixador. Para a gente ser um embaixador, a gente precisa dar o exemplo. E o exemplo é a lei de Deus. É para isso que a gente está aqui. E hoje vocês vão ver hoje à tarde que a gente tem uma importante missão, que é justamente tem relação à lei de Deus. Aí vocês vão entender esse texto. E o último texto de hoje. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo. Este povo quem que a gente leu lá? Os adventistas do sétimo dia. A fim de serem transmitidas ao mundo. Nós recebemos luz demais para transmitir essa luz ao mundo. Só que nem nós estamos querendo ter a luz. Vamos transmitir como? Já pararam para pensar nisso? Uma outra coisa que eu digo aos irmãos. Quem teve mais luz, Moisés ou Paulo? Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo teve muito mais luz. Não é pouca não, é muito mais luz. Porque Paulo estava mais de 1000 e poucos anos depois de Moisés. E a luz é crescente. E Paulo para Ellen White, quem tem mais luz? Não é muito mais luz, não tem nem como comparar. Mais de 2000 anos quase depois de luz. E de Ellen White para nós? Nós temos muita luz. Muita luz. O que está precisando é cavar nessa luz. E é justamente isso que precisamos para sermos salvos. Vivermos essa luz que nós temos. Tem uma série de luz. Tem luz sobre vestimenta, luz sobre alimentação, e luz sobre aquilo, e luz sobre aquilo outro. E eu fiquei por 21 anos nessa igreja. Eu tenho 21 anos de batismo. Fiquei por 17 perdido dentro dela. Porque eu não tinha lido um livro de profecia. Não tinha feito um ano bíblico inteiro na minha vida. Em 17 anos de igreja. Graças ao bom Deus, já estou no segundo ano bíblico. Porque agora estou fazendo verso a verso. Então vai demorar uns 7 anos para terminar a Bíblia toda. Mas tá tranquilo. Não estou com pressa, não. Apesar de... Né, vai que Jesus voltar antes aí.
Mas, tá bom, estou entendendo. O importante é estar entendendo. E já li quase 10 livros da Irmã Monte. Acho que mais de 10 livros. Porque sempre de manhã eu mando um trecho de um livro. Eu pego um livro curto e mando para todos os meus contatos. E a gente vai lendo junto, basicamente. Quem lê, né? Eu não sei, mas a minha parte estou fazendo. Mas, irmão, vocês entenderam aqui como que é muito complicado esse tempo? A pergunta que eu quero deixar para vocês raciocinar. E eu espero que vocês tenham visto se alguma dessas coisas estão acontecendo na vida de vocês. Porque hoje nós achamos que idolatria é mais difícil do que antes. E não é. Antes eles tinham que ir pegar madeira, fazer madeira, e pintar alguma coisa, e fazer, e colar, e boa, certo? Olha o trabalho que dá. Hoje eu ligo a televisão, o Messi pode ser meu ídolo. O Cristiano Ronaldo. Ou um pastor pode ser meu ídolo. Eu mesmo posso me considerar meu ídolo. Só faço o que eu quero. Ah, não, pode estar o errado que for, não faço. A gente pode se colocar no pedestal de ídolo. Olha como está muito mais fácil, não está? Está muito mais fácil corromper o santuário. Se eles conseguiram naquela época, nós conseguimos hoje. Teve um pastor aqui que passou, o Pavel Goya. Pesquisem sobre esse homem. É o pastor. Ele tem várias experiências incríveis com Deus. Depois vocês procuram. Pavel Goya, experiências ou testemunho. Vai ter muita coisa bacana. Tá bom? Vamos nos colocar em pé para a gente cantar o hino, acho que é 208. Que é confiar em Deus. Porque precisa, viu, irmãos? Antes de você dar o play, nós precisamos muito confiar em Deus. Porque nós vemos as igrejas, nós vemos nós, seres humanos, nós mesmos. Olha para você. Dá para a gente acreditar que a gente vai entrar no céu? Olhando para nós? Não dá. Mas se a gente confiar em Deus, aí vai dar. Porque Deus disse que vai vir buscar aqueles que choraram por todas essas abominações. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém. Então vamos confiar em Deus.